GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 3. Capítulo 1. Atributos básicos. Uma produção RPG Next. Muito bom, pessoal. Estamos de volta aqui para mais um episódio das Regras do GURPS, 4ª edição. E nesse episódio nós vamos falar do início, dos atributos básicos. Quais são os atributos básicos do GURPS? O que são eles primeiro, né? São 4 características que são a base da onde se calcula todas as outras características do personagem. Quais são elas? São a força, ST, a destreza, DX, a inteligência, IQ, e a vitalidade, HT. Os atributos básicos têm um valor básico de 10, com um custo de 0. Ou seja, se você escolher todos os seus atributos básicos no valor 10, você não paga nenhum ponto para ter esses atributos. Se você quiser ter um atributo mais forte, com mais possibilidades de sucesso, você vai ter que pagar os pontos necessários para comprar. E esse custo é variável de acordo com o tipo de atributo. Da mesma forma, se você colocar os atributos num valor menor do que 10, esse custo em pontos vai ser deduzido, ou seja, você vai ter mais pontos para gastar com o seu personagem, mas ele vai ter mais dificuldades para fazer os testes necessários de atributos e todas as perícias e outras habilidades que forem calculadas com base em atributos vão ter que gastar mais pontos para serem melhoradas. Então, esses atributos podem variar normalmente em personagens normais de 1 a 20. Não existem níveis de atributos negativos em GURPS. Um personagem com atributo nível 1, que é o valor mínimo, seria o personagem que não consegue fazer absolutamente nada. Existem algumas exceções para isso, que depois nós vamos falar conforme for o caso, de personagens com valor de atributo 0. Mas personagens normais são comprados com os pontos, começando de 1, normalmente até 20. Alguns atributos podem passar de 20, geralmente em criaturas sobre-humanas ou seres sobrenaturais, ou em alguns animais ou outros seres que podem ter atributos acima de 20, mas isso aí vamos falar oportunamente. Vamos começar com a definição de como determinar os atributos. O que significam esses números, né? Se você tem um atributo básico no valor de 6 ou menos, ele é considerado um atributo incapacitante. É um valor tão baixo que limita enormemente a vida do personagem. É muito difícil para o personagem fazer qualquer coisa com um atributo menor ou igual a 6. No número 7 é ruim. As limitações são claras e evidentes para qualquer um que conheça essa pessoa. Podem ser uma pessoa que tem alguma deficiência, alguma dificuldade, então tem um atributo básico reduzido. Se você tem um atributo básico entre 8 e 9, ele está abaixo da média. Não, é uma pessoa um pouquinho limitada, mas não muito limitada. Está dentro mais ou menos do que se espera de uma pessoa razoavelmente normal, mas com algumas limitações. Um atributo de 10, ele está na média. É a média da população, é o que você espera encontrar numa pessoa da rua, numa pessoa assim. Entre 11 ou 12 já está acima da média, são pessoas que já têm alguma afinidade maior por alguma coisa, já estão muito bem treinados em alguma daquelas características, são muito inteligentes, são muito fortes, são muito hábeis. Entre 13 e 14 é considerado excepcional. É evidente que essa pessoa tem uma vantagem muito grande nesses atributos. Ou ele é muito forte, ou é um ginasta olímpico, ou tem alguma capacidade intelectual maravilhosa e uma vitalidade incrível. Então, são valores muito altos. 15 ou mais são impressionantes, são chegando praticamente no pico do que você imagina para a raça humana, entendeu? O que seria um personagem com nível 15 ou mais? Seria um personagem extremamente bem capacitado dentro daquela habilidade específica. No caso dos atributos básicos. Se fosse a força, por exemplo, seria uma personagem muito forte. Se fosse destreza, seria uma personagem extremamente hábil. Inteligência, seria um gênio. Vitalidade, seria uma pessoa saudável que resiste a qualquer doença, nunca fica doente, resiste a venenos, etc. Então, nós vamos começar falando aqui
com relação à força. A força, ou ST no GURPS, mede a estrutura e o poder físico. Ele é o atributo mais importante para os guerreiros, né? Mundos mais primitivos, em que o combate ou qualquer coisa se faz, o dano que é causado, que o personagem é capaz de causar é baseado em ST, a capacidade de levantar peso é baseado em ST, a capacidade de carga é baseada em ST e, muito importante, os pontos de vida do personagem são baseados em ST. Na terceira edição, esses pontos de vida eram baseados em HT. A capacidade de levantamento de peso é proporcional ao quadrado da ST. Ou seja, levando em conta um adulto médio, se você tem um ST 10, você consegue levantar 100 quilos. Uma ST de 14 é uma força quase 2 vezes maior, entendeu? Então dá 196 quilos. 17 é uma força quase 3 vezes maior, 289 quilos. E uma força de 20 é uma força quase 4 vezes maior. É um personagem que consegue levantar 400 quilos. Da mesma forma, se o personagem tem uma ST7, é mais ou menos a metade da força média, ST6, 1/3 e por aí vai. Então, uma coisa que é importante a gente pensar aqui com relação a ST é que ele é um pouquinho diferente dos outros atributos. Ele não é tão limitado assim no 20 como os outros atributos. Por quê? Animais grandes, seres gigantes ou mesmo sobrenaturais conseguem frequentemente ter uma força maior do que 20. Então, se você pensar, mesmo um atleta humano pode vir a ter uma força maior do que 20, tá? Sem nada sobrenatural. Uma coisa interessante que existe no GURPS, e depois a gente vai falar com mais detalhes quando for falando das regras, é que você tem umas melhorias e limitações às características. Então, na ST, você tem aqui algumas limitações especiais que podem reduzir o custo para você comprar uma ST alta. As limitações nunca podem passar de 80% do valor máximo do preço normal daquele atributo. Vamos dizer, por exemplo, que você está gastando aqui para comprar ST 20, você está gastando 100 pontos. O ST custa 10 pontos por nível. E aí você aplica aqui uma limitação de 40%, chamado manuseadores precários. O que são isso? São o personagem ou não tem mãos, ou não tem dedos, ou consegue manusear muito porcamente as coisas porque não consegue agarrar, segurar. Então você tem você diminui esse custo em 40%. Se o seu custo era 100, ao invés de você pagar 100, você vai pagar só 60. Uma outra limitação interessante, que aí você paga mais barato, mas a desvantagem que vem de outras formas, acompanhada de algumas vantagens, é com relação ao tamanho. Criaturas muito grandes podem adquirir a ST a um custo inferior. Depois a gente vai falar isso na tabela de modificadores de tamanho. Ele tem um custo de 10%, ele tem uma redução de custos de 10% de acordo do modificador de tamanho, até o limite de 80%, né? Uma coisa que é muito importante para quem for fazer um guerreiro ou mesmo qualquer pessoa que tenha habilidades com as mãos é definir se o personagem vai ser destro ou canhoto. Por quê? Qualquer atividade que você faça que exija destreza, que exija habilidade com a mão inapta, se você for destro, a sua mão esquerda, se você for canhoto, a sua mão direita, tem um redutor de -4. A não ser que o seu personagem compre uma vantagem chamada ambidestria, que ele é bom com as duas mãos. Agora nós vamos falar da destreza. A destreza, ao contrário da força, que custava apenas 10 pontos por nível, custa 20 pontos por nível. Vocês vão entender por quê em breve. É porque a destreza, como a inteligência, é utilizada para calcular a grande maioria das perícias e habilidades que se usa em GURPS. Ela controla a habilidade básica do personagem na maioria dos esportes, lutas, perícias com veículos, perícias artesanais, qualquer coisa que exija um toque delicado, armas, lutas e etc. Ela também ajuda a determinar a velocidade básica, que é uma característica que vai determinar, quando vocês forem fazer um combate, né, quem é que vai começar o combate. Quem tiver a velocidade básica mais alta, quem tiver os modificadores e tal, isso aí a gente vai entrar em detalhes depois, mas a velocidade básica é muito importante. Então, quanto maior a destreza, maior
é a chance de você ter uma habilidade manual muito grande, habilidade de combate muito grande e uma velocidade básica muito grande. Então, além da força, que é um atributo que é importante para um guerreiro, um lutador, conseguir dar dano, a destreza serve para ele poder acertar os golpes. Então, é bem importante. Uma outra limitação especial é que alguns personagens, se também tiver a desvantagem de manuseadores precários, não tem mãos, não tem dedos, igual no ST, eles podem comprar a DX com um custo menor. Agora vamos falar da inteligência. A inteligência, também como a destreza, custa 20 pontos por nível. E ela mede, em geral, a capacidade intelectual do personagem, incluindo a criatividade, intuição, memória, percepção, raciocínio, sanidade e força de vontade. Ela governa todas as habilidades mentais. O IQ não é só a inteligência, ela é a percepção, a sua capacidade de resistir a magias mentais, resistir a controle da mente, entender como as coisas funcionam e diversas coisas. E, além disso, ela também serve como base para calcular a percepção. O que o personagem está vendo, o que ele está ouvindo, o que ele está percebendo do mundo dele ao redor. A vitalidade, o HT. Oh, yeah. Assim como a força, ela custa 10 pontos por nível. Ela mede a energia e a saúde, representa o vigor, a resistência a venenos, doenças, uma persistência física. Um valor de HT é bom para qualquer personagem, especialmente guerreiros em cenários com baixo nível tecnológico. Ele determina os pontos de fadiga que o personagem vai ter. O que são pontos de fadiga? São a resistência do personagem a fazer coisas. Por exemplo, um mago, ele usa como fonte de energia a fadiga para fazer as magias no GURPS. O guerreiro, ele precisa ter fadiga, ter pontos de fadiga para poder resistir a um combate longo, para conseguir empurrar coisas. E, além disso, a vitalidade serve também no cálculo da velocidade básica e do deslocamento básico. Ou seja, se você quer entrar no combate primeiro, você tem que ter uma vitalidade alta, além da destreza alta. Então, pessoal, eu acho que hoje é esse o nosso episódio. Nós falamos dos atributos básicos e na próxima nós vamos ver as características secundárias, que são as características que são calculadas com base nos atributos básicos e fazem bem mais coisas. Por enquanto é só, e continuem com a gente no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.